Não há mais culpa nem pavor, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar. Até com ele me encontrar, no seu poder eu viverei. Hoje nós vamos entender um pouco melhor essas palavras que nós acabamos de ler e também de cantar. Nós temos pregado então uma série intitulada As Escrituras Testificam de Mim. No primeiro sermão dessa série, nós voltamos para um texto clássico de Jesus sobre esse assunto. João, capítulo de número 5, de 31 até o 47, Jesus fala de como as pessoas deveriam crer nele e como elas estavam tendo dificuldade de crer que ele de fato era o Messias, era o libertador e era o Salvador. Então ele se valeu de algumas testemunhas e ele falou do testemunho de João Batista. Como João Batista veio como uma luz para que pudesse iluminar o seu rosto e as pessoas então, vendo o rosto de Jesus, pudessem crer e reconhecê-lo como sendo o Messias. Ele também fala das suas obras, de como ele fez obras de quem realmente tinha poder, de um grande libertador. Aqueles que estavam lendo o Antigo Testamento, eles poderiam comparar e ver que essas obras, elas eram obras sobrenaturais que Deus também já havia realizado no passado. Mas eles também não creram. O próprio Pai testificou do Filho. Disse, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E diz também que esse é o meu Filho amado, ouçam-no. No entanto, eles não creram e Jesus diz, vocês não creram em João Batista, vocês não creem nas minhas obras, vocês não creem na palavra do Pai, porque vocês estudam as Escrituras, vocês leem as Escrituras e vocês fazem isso com muito cuidado. E eu admiro isso em vocês, mas vocês não perceberam que as Escrituras, elas testificam de mim. E aí então nós começamos a pensar e a vermos, tentar olhar exatamente para esse quadro, olharmos para a Escritura, sobretudo para o Antigo Testamento, e percebermos como tudo o que aconteceu antes da cruz é na verdade uma sombra da grande realidade que viria. Tudo está direto e indiretamente apontando para Cristo. Todo o Antigo Testamento, na verdade toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala de Cristo, ela fala da história desse Salvador. De tal maneira que nós podemos olhar o Antigo Testamento e perceber isso. E tentamos fazer isso na semana passada, olhando como aquele texto de Gênesis 28, de 10 a 22, quando Jacó ele tem a visão de uma escada, onde anjos eles sobem e descem por essa escada. Como isso prefigurava, como isso apontava para o Salvador. E Jesus nos ajudou nisso, porque ele mesmo disse, e os judeus eles ouviram isso, eles deveriam ter entendido isso. Jesus disse, olha, haverá um dia em que vocês verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele faz a descrição exata de Gênesis 28. No entanto, não há escada, porque ele é a escada. E se Deus ali naquele texto veio para estar com Jacó, então no Novo Testamento diz Mateus que ele veio para estar conosco, ele é o Emanuel. E a beleza e a grandeza é que ele veio não em uma visão, como teve Jacó. Não por um momento, durante o sonho, não, mas o próprio Deus veio e ele fincou a sua morada em nosso meio, por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele armou a sua tenda no nosso meio, ele tabernaculou conosco, Deus desceu a escada e agora ele veio estar conosco em Cristo Jesus. E ele também nos convida agora a nós irmos até a sua presença. E nós podemos ir por causa de Cristo Jesus ao trono de graça. Gênesis 28 então está apontando para aquele que viria, aquele que seria escada. Gênesis 28 então está apontando para aquele que seria a conexão entre o céu e a terra. Aquele que nos proporcionaria uma comunhão com Deus e aquele que viria para cuidar de nós. E ele veio e nós vimos isso. E aí então nós aprendemos, e essa é a ideia central dessa série, que ler o Antigo Testamento à luz do Evangelho é perceber as facetas da pessoa, da obra ou do ensino de Jesus de Nazaré. E diante disso,
Diante disso, preste atenção porque isso é muito importante, confiar nele, amá-lo e obedecê-lo. Não é apenas para que você comece a ler e entender de forma mais profunda a Escritura, não, é para que você se encante com esse Jesus, para que você possa então agora confiar somente nele, não mais nas suas obras, para que você possa amá-lo acima de qualquer outra coisa, não mais os ídolos do seu coração, e para que você viva então uma vida de obediência. Esse é o propósito e o desafio de fazer isso, de pregar a Cristo a partir do Antigo Testamento, é que Cristo ele reside de fato em todas as passagens do Antigo Testamento, todas as passagens da Escritura, mas ele não está em todos os textos da mesma maneira. Ele se apresenta de maneiras variadas, nós podemos percebê-lo de maneira variada na Escritura. Hoje nós vamos voltar então a nossa atenção para Juízes, capítulo de número 13, e a princípio nós vamos olhar toda a história de Sansão, então que vai do capítulo 13 até o capítulo de número 16, de maneira que o sermão começa agora às 10h30 e vai até às 15h30 com intervalo para o almoço. Vamos abrir então em Juízes, capítulo de número 13. Juízes capítulo de número 13 começa a contar a história de Sansão. E no capítulo de número 16, eu queria que você abrisse no capítulo de número 16. No capítulo de número 16 nós temos uma espécie de resumo. Aqui nós percebemos tudo o que nós precisamos saber sobre Sansão e foi condensado aqui nesses 3 versículos. Esses versículos são muito importantes para o entendimento de toda a narrativa. Há elementos aqui que nos ajudam a entender de forma mais profunda quem é Sansão. Então nós vamos ler esses 3 versículos por uma questão de tempo e nós vamos expor o texto, a história de Sansão a partir desses 3 versículos, porque esses 3 versículos apresentam aquilo que Sansão é, o seu ofício e também para onde ele vai nos conduzir e para quem ele aponta. Diz assim: certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram o povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 dentes e os arrancou, com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da coluna que fica defronte de Hebrom. A estrutura da nossa mensagem de hoje vai ser exatamente essa. Nós vamos olhar para 3 coisas basicamente da história de Sansão. Primeiro nós vamos olhar para a força de Sansão, depois nós vamos olhar para a fraqueza de Sansão e depois nós vamos perceber o evangelho segundo Sansão. Vamos então olhar para a primeira coisa, vamos olhar para a força de Sansão. Essa é a primeira ideia que o texto apresenta. Se vocês observarem, vocês perceberão que Sansão faz uma coisa que é muito incomum. Os seus inimigos querem matá-lo, e esses inimigos também são os inimigos do Senhor. E Sansão simplesmente, ele arranca a porta da cidade, combatente tudo. Ele pega essas coisas e coloca ele coloca nos ombros e ele sai. Você consegue imaginar uma cena como essa? Não é a porta de uma casa, é a porta da cidade, patente e tudo. Isso aponta para a grande força de Sansão. A grande força de Sansão. Mas por que Sansão era tão forte assim? Qual é a razão dessa força incomum que ele possuía? Porque ele possuía tamanha força. Bem, a Escritura vai nos dizer a razão disso. Sansão, ele foi um homem escolhido pelo Senhor. O seu nascimento foi um nascimento sobrenatural.
Um anjo do Senhor apareceu aos seus pais e disse que eles teriam um filho, mas a mãe era estéril na época. De maneira sobrenatural, ela dará luz a esse filho. O anjo diz que esse menino será chamado de maravilhoso. A sua mãe, quando ele nasce, dá o nome de Sansão, o filho do sol. O filho do sol. Aquele que teria o brilho do sol e aquele que teria a força do sol. Sansão, então, ele é também, desde o ventre, nazireu. Desde o ventre ele foi escolhido para ser separado para o Senhor e para desempenhar, então, uma obra para o Senhor. Por causa do seu voto, ele não poderia beber bebida alcoólica, ele não poderia tocar em nada morto, e a navalha não poderia ser passada sobre sua cabeça. Na fase adulta, ele então recebe o Espírito Santo de Deus. E agora, ungido pelo Senhor, ele passa a agir como agiam os juízes. E os juízes eram marcados por fazerem coisas extraordinárias. Era nesse momento onde Deus levantava o seu povo, levantava um juiz exatamente para tentar quebrar esse ciclo que nós vimos. No momento em que os inimigos já estavam destruindo o seu povo, ele levantava um juiz e de uma maneira extraordinária, ele realizava a libertação. Libertação essa, que se vocês olharem bem para esse gráfico, vocês vão perceber que isso aqui é o êxodo novamente. Isso mesmo, é o êxodo novamente. Foi exatamente isso que aconteceu. O povo já não está mais vivendo em paz. O povo já está escravo no Egito. E Deus então levanta um libertador. E o povo então sai do Egito e passa para o outro lado do mar, de forma graciosa e poderosa. Os seus inimigos são destruídos como de uma maneira incomum. E agora esse ciclo vai se repetir. O povo vai estar escravo novamente, eles vão clamar ao Senhor. E Deus vai levantar um juiz, e esse juiz, ele será muito forte. Ele fará coisas incomuns. E aí, aqui no caso de Sansão, o poder extraordinário de Deus é manifesto por meio da força. Ele se encontra com o leão, ele rasga o leão, como se o leão fosse um cabrito, por exemplo. O texto diz que ele, com a queixada de um jumento, ele matou 1000 homens. Agora está ele aqui no capítulo de número 16. Os seus inimigos mais uma vez querem destruí-lo, porque destruindo a Sansão, eles destroem a Israel. Vencendo Sansão, eles vencem então o povo. E o povo passará por mais um tempo de escravidão. Mas a cena mostra que não há o que fazer contra Sansão. Se as portas da cidade, que é aquilo que pode proteger uma cidade, é arrancada por um homem como se fosse uma folha de bananeira, o que nós podemos fazer? Nós estamos simplesmente perdidos. É apontado então aqui a grande força de Sansão. O quanto ele era forte. Mas paradoxalmente, esse homem que era tão forte, que tinha essa capacidade vinda do Espírito Santo, era também um homem muito fraco. Então, se de um lado Sansão ele desempenhava uma grande força, por outro lado, Sansão também apresentava uma grande fraqueza. E a fraqueza de Sansão também é descrita aí no texto que nós acabamos de ler. Diz o seguinte, que certa vez ele foi então a Gaza. Aqui então é colocado agora aonde ele vai exercer o seu ofício, neste lugar. E diz o texto que ali ele passou a noite com uma prostituta. Sansão então agora vai ser apresentado como um típico israelita, como um filho do seu tempo. Se vocês observarem bem, Sansão, no tempo de Sansão, o ciclo dos juízes, ele é quebrado. Porque a imagem é mais ou menos como essa que nós estamos vendo aí. O povo está em paz. Eles começam a se desviar do Senhor, a buscar a outros deuses.
a se prostituírem, a caírem na idolatria. Deus então faz com que eles se tornem escravos. Aí o povo então clama ao Senhor, Deus levanta um juiz. Só que no caso de Sansão, esse ciclo é quebrado. O povo está vivendo em um período de escravidão, mas eles não clamam ao Senhor. E por que eles não clamam ao Senhor? Eles não clamam ao Senhor porque eles já estão acostumados a essa vida. Aquele povo que foi tirado do Egito para agora adorar o Senhor e ser um povo diferente, já não mais se importa em ser igual ao ímpio. Eles estão adorando agora aos mesmos deuses. É tanto, se você for ler a história de Sansão, você vai perceber que é o Espírito Santo de Deus que incita Sansão para que ele se levante. Porque não há clamor no meio do povo em busca de um novo juiz. E agora Sansão se levanta. E há de se esperar então que esse que se levanta é um diferente, é um santo. Ele é nazireu, ou seja, ele é separado para o Senhor. Ele é separado para as coisas do Senhor. Mas ao que parece, Sansão é como um israelita. E o lema do livro de Juízes é exatamente esse. Esse é o grande lema do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto, ou mais certo aos seus próprios olhos. Cada um seguia o seu próprio coração. Eles não se importavam com o que Deus pensava e com o que Deus dizia. E assim era Sansão. Sansão deveria se casar com um israelita, mas nós vimos no capítulo, você pode ler no capítulo de número 14, que ele se casa com uma mulher que não é israelita. Sansão, ele não deveria beber álcool, mas ele preparou uma festa no momento do seu casamento com bebida alcoólica. Ele não deveria tocar em algo que estivesse morto, mas ele comeu mel da carcaça de um leão. Ele não deveria tocar em algo que estivesse morto, mas ele matou ao seu jeito, com as motivações do seu coração, com a queixada de um jumento. E assim é Sansão, ele faz exatamente aquilo que é certo aos seus olhos. Ele foi separado para o Senhor, mas aqui nós encontramos Sansão deitado com uma prostituta. Porque ele faz aquilo que é reto aos seus próprios olhos. E Sansão então representa uma imagem daquilo que a nação havia se tornado. Ou seja, ela foi separada para servir ao Senhor, mas agora ela é atraída ao paganismo. E ela está agora deitando-se com outros deuses. A idolatria já é uma realidade. Idolatria na Escritura é tratada também como prostituição. Eles estão agora deitando com outros deuses. Por quê? Porque eles querem fazer aquilo que é certo aos seus olhos. Essa é a vida de Sansão, essa é a vida de Israel. Mas não pense você que isso está distante de nós. Na verdade, você é uma espécie de Sansão. Sansão aponta para você, porque assim também é você, assim também sou eu, assim também somos nós. O tempo todo nós queremos fazer exatamente o que é reto, o que nós achamos que é certo aos nossos próprios olhos, e não aos olhos do Senhor. Nós queremos guiar a nossa vida como nós pensamos. E esse é o grande problema que nós vivemos. Porque nós não queremos nos submeter ao que Deus diz em sua palavra. Nós simplesmente queremos guiar a nossa própria vida. Queremos tomar as nossas próprias decisões. Fazer aquilo que nós achamos que nós devemos fazer. As consequências para isso são graves, danosas e às vezes leva até a morte, como é o caso de Sansão. Sansão então é alguém que vive entre dois amores. De um lado, o amor pelo seu ofício, e esse amor é demonstrado pela maneira como ele bravamente luta contra os seus inimigos, que são os inimigos do Senhor. Mas também ele é conduzido por um amor, por uma paixão louca pelos ídolos do seu coração, demonstrado através de uma sexualidade totalmente pervertida. E esse é Sansão.
E a sua fraqueza, então, está exatamente em amar essas coisas mais do que ele deveria amar a Deus. Agora então entra na história, capítulo de número 16. A partir do versículo de número 4, entra na história então uma nova personagem. Ela é Dalila. Dalila, então, é aquela mulher que Sansão, mais uma vez, ele olha, e como foi lá na primeira esposa que ele já tinha deixado, ele olha para essa mulher e ele vê que ela é uma coisa boa, mas ela é uma coisa boa aos seus próprios olhos, não aos olhos do Senhor. E ele então se apaixona, diz o versículo de número 4, ele se apaixona por Dalila. Dalila deriva da raiz Dal, que significa fraco ou doente. Ela seria a fraqueza de Sansão. Dalila também soa como Laliá, que também quer dizer noite. Aquele que nasceu para ser o filho do sol, veria então a escuridão da noite. Não satisfeito em dormir com o inimigo, Sansão começa então a brincar com fogo. Porque os filisteus viram então nesse relacionamento a oportunidade de achar o calcanhar de Aquiles de Sansão. E de uma vez destruindo Sansão, subjugar definitivamente a Israel. Eles queriam matar Sansão. E por essa razão então, eles vão até Dalila. E oferece a ela dinheiro, prata, para que ela descubra qual é o segredo então de Sansão. Por que ele faz aquilo que ele faz? E agora, essa mulher é apresentada e ela é colocada diante de Sansão. E ela começa então a questioná-lo e a indagá-lo, a perguntar a ele, por que você é tão forte? E o que te deixa vulnerável? E ele começa então agora a brincar com fogo. Primeiro ele diz, olha, eu serei um homem comum se alguém me amarrar com tendões de boi. Bem, tendões de boi, quando frescos, eles normalmente tendem a contrair. E ela faz isso. Mas Sansão então usa a sua grande força e ele arrebenta aqueles tendões como se fosse talvez uma linha de costurar. E ela diz, olha, você me enganou, você não está sendo justo comigo, você não está sendo honesto comigo, você está mentindo comigo, me diga o que te deixa vulnerável. E ele diz, olha, na verdade, se alguém me amarrar com cordas novas, eu me tornarei um homem comum. E ela então mais uma vez faz o teste, e ele arrebenta essas cordas como se fossem cordas ou linhas de costurar. Mas ele começa a brincar ainda mais com fogo. Ele começa a dizer, olha, ele aponta que o segredo da sua força tem a ver com o seu cabelo. E ele começa a brincar com fogo. Mais uma vez, essa é a história de Sansão. Mas essa história de Sansão, ela aponta também para Israel. Para a maneira como Israel brincaria com os seus deuses, namoraria falsos deuses, que na verdade não queria outra coisa, e que não desejavam outra coisa a não ser destruí-lo. Esses deuses desejavam simplesmente destruí-lo. Mas Israel está brincando com esses deuses. E não apenas isso, Israel também está brincando com o Senhor. Israel já provou da amargura da ira de Deus. De como Deus, ele detesta, de como Deus, ele se ira quando o seu povo se entrega a outros deuses, e como a disciplina de Deus, muitas vezes é muito dura. Mais uma vez, essa é a história de Sansão, essa é a história de Israel, mas essa também é a história minha e a história sua. Porque nós vivemos o tempo todo, namorando com alguns pecados, sem nos atentarmos para as grandes consequências desses pecados. Quantas pessoas, por exemplo, são casadas e estão alimentando pensamentos impuros, estão cedendo espaço no coração para outra pessoa que não a esposa ou o esposo, e elas não estão percebendo a seriedade do que é o adultério para a vida espiritual e para a vida familiar. Mas elas estão ali em um jogo de brincadeira.
achando que tem a força de resistir à tentação, se aproxima muito da tentação. Começa a abrir o coração para alguns segredos. O tempo todo nós estamos fazendo isso, brincando, nos aproximando do fogo e não nos atentando para as consequências do pecado. E, sobretudo, não considerando a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essa então é a história de Sansão, e essa também é a história de Israel, mas essa também é a minha história e é a sua história. Já diz o ditado de que quem brinca com fogo, hora ou outra vai se queimar. E esse é o caso de Sansão. No capítulo de número 16, no capítulo 16, versículo 16, é dito que ela, o tempo todo, importuna Sansão. Ela o cansava dia após dia. Ficando ele, diz o texto, a ponto de morrer. E ela dizia: conte-me o segredo. Diga-me o que te torna vulnerável. E aquele que agora já tinha aberto o coração e tinha dado muito espaço para Dalila, esse então conta o seu segredo e diz: olha, jamais se passou navalha na minha cabeça. Jamais se passou navalha na minha cabeça. E o que vem depois é o que está descrito no capítulo de número 16, versículos de número 23 até 30. Olhe, por favor. 16, 23 até 30. Antes disso, diz que ele foi tomado, seus olhos foram furados, ele foi preso. E os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. E para festejar, comemorar sua vitória, comemorando sua vitória, eles diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. Tragam-no aqui para que ele possa nos fazer rir. E aí mandaram trazer Sansão. E ali mais uma vez ele é humilhado, e profundamente humilhado. Naquele momento então, ele diz ao jovem: olha, me aproxime das bases do templo. Versículo de número 27 diz: homens e mulheres lotavam o templo, e todos os líderes dos filisteus estavam presentes no alto, na galeria. Havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos, olhos que representavam a sua força e o seu sol. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E agora está morto o 12º juiz de Israel. Essa é a história de Sansão. A história que fala sobre um homem que foi muito forte e que fez coisas extraordinárias, mas de um homem que também demonstrou muita fraqueza. E aí nós chegamos então agora ao entendimento dessa passagem. Bem, o que esse texto diz sobre o Evangelho? Um autor diz o seguinte: o autor do livro de Juízes desenvolveu a narrativa de maneira que ficasse claro para o leitor
que os juízes pioraram a cada geração, ficando assim claro a necessidade de um rei temente a Deus, que governasse de maneira estável Israel. Pratt diz o seguinte, ele no seu livro, ele chega a colocar esse gráfico. Se você ler o livro de Juízes, você vai perceber que os primeiros juízes, eles são apresentados como sendo uma espécie de juízes ideais. Por isso que esse é o tempo de grande paz. Otiniel, há 40 anos de paz. Depois, passa, por exemplo, a apresentação mista, quando esses juízes, eles são um misto de ideal e de fraqueza. Mas os 3 últimos é a apresentação extremamente negativa. Na verdade, até as ações que Sansão fez foram motivadas, tiveram motivações duvidosas. Deus, na verdade, está usando para salvar o seu povo. E essa é a única razão pela qual Deus faz o que faz. E agora, esse povo está então em decadência. E aí, então, o livro de Juízes, vá lá para Juízes, capítulo de número 21. Juízes 21. Nós chegamos, então, em Juízes 21. E Juízes 21, capítulo de número 25, é o último versículo do livro. E aqui, mais uma vez, o lema é apresentado. Naquela época, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Naquela época, não havia então rei em Israel, e cada um fazia o que achava ser reto aos seus próprios olhos. Só que nós acabamos de ver as consequências de viver uma vida com escolhas, como Sansão fez. Nós acabamos de ver como é então seguir a vida, ser julgado, ser conduzido por alguém que faz somente aquilo que é reto aos seus próprios olhos. As consequências são terríveis. Juízes termina com essa nota triste. E por que Juízes termina com essa nota triste? O autor de Juízes, então, ele tem um propósito: mostrar aos seus leitores que eles precisam de alguém que venha governar. Alguém que seja forte como esses juízes eram, mas que também seja piedoso. Alguém que o seu reinado seja marcado pela justiça. Eles precisam de um rei. Deus precisa então levantar um homem que também seja equipado pelo Espírito Santo. Mas um homem que venha para governar Israel e trazer realmente paz a Israel. E agora então, talvez nós precisamos de um rei. E Saul é levantado para ser esse rei. Ele então vence incircuncisos, mas esse ainda não é o rei ideal. Então Deus levanta um jovem, o nome dele é Davi. E ele é ungido pelo Senhor, e ele vence os seus inimigos. Ele mata os filisteus, ele mata os seus líderes. Ele liberta novamente o seu povo da escravidão. Mas agora nós olhamos e lemos a história de Davi e nos deparamos com mais um adúltero, com mais um assassino. Ainda não é esse rei que nós precisamos de um outro rei. E quando nós estamos lendo as narrativas, nós nos deparamos com um Davi que agora está morto. E aonde estão as tuas promessas, Senhor? Aquilo que o Senhor prometeu ao teu povo. O Senhor disse que nos daria um reino. O Senhor disse que nos colocaria em uma terra que mana leite e mel, em um lugar de justiça, em um lugar de paz. Aqui estamos nós, mais uma vez, cativos. E o povo começa a clamar o Senhor, esperando o rei. E os profetas então vão falar sobre esse rei. Os profetas falarão sobre esse rei. Isaías capítulo de número 9, versículos 6 e 7 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Agora o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, o mesmo nome dado a Sansão. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte. Ele não é qualquer um.
Ele não é um homem. Ele é o próprio Deus também. Ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Ele é o Pai da eternidade e ele é o príncipe da paz. Ele vai trazer aquilo que o povo tanto está buscando em juízes, mas não consegue com esses juízes humanos falhos. Ele será o príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Sobre o trono de Davi haverá paz, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Ele não é apenas forte, ele é piedoso. É esse rei que nós precisamos. Alguém que seja forte, mas que também seja piedoso e que reine para sempre. Não apenas 40 anos de paz, gente. Não apenas 80 anos de paz. Não apenas 20, não. Para todo sempre é esse rei que nós precisamos. E o Senhor fará isso. O zelo do Senhor fará isso. E é nos dito então, que esse rei viria. Esse rei nasceria. Ele viria em um tempo em que o povo estaria subjugado politicamente pelos romanos. Estaria escravo, seriam escravos espiritualmente pelo inimigo das nossas almas. Como Sansão, ele seria traído por alguém próximo que o beijava. Como Sansão, ele seria entregue por algumas moedas de prata. Como Sansão, ele seria preso. Como Sansão, ele seria zombado. Como Sansão, no poder do Espírito Santo, ele destruiria os seus inimigos. E na sua morte, ele traria vida mais do que ele fez enquanto teve vida. Ele viria. Agora, diferente de Sansão, ele não cederia a qualquer tentação. Não. Diferente de Sansão, ele seria santo. Sansão foi separado para o Senhor, para viver para o Senhor, para libertar o seu povo. Mas aqui nós temos a história de alguém que falhou. Ele falhou. E na verdade todos os juízes falharam. Na verdade todos os reis anteriores a esse rei falharam. Mas Jeremias continua dizendo, e o profeta Jeremias então agora se levanta e diz que esse rei virá. E dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo. Isso é uma expressão linda, gente, linda, linda. Um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra, não aos seus próprios olhos, mas aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor. Em seus dias Judá será salvo. Israel viverá em segurança. Segurança, alguém que vai ser como Sansão. Indestrutível. Todos vão temer esse, mas ele não é só forte, ele também é piedoso. E ele será então o Senhor, a nossa justiça. Há duas coisas que eu queria que você entendesse aqui. A primeira delas está nesse aspecto aí, que diz que ele é o renovo justo. Um renovo sairá de Davi. Há duas coisas aqui. A primeira delas é que então, aqui nós temos o cumprimento da profecia dada a Davi e ao povo. Porque o povo não consegue fazer o que tem que fazer e vive fazendo o que é reto aos seus corações e precisa de alguém que o governe de maneira santa e justa. Deus então prometeu a Davi que daria um reino. E isso está apontando muito mais do que para Davi, isso está apontando para alguém que viria. E agora o profeta está dizendo, a promessa, ela não ficou no meio do caminho, ela não se perdeu na história. Porque de Davi sairá um renovo. Ele virá de Davi, será da raiz de Davi, mas ele é muito mais do que isso, porque ele será maior do que Davi. Ele será maior do que Davi. A ideia de renovo é a ideia de acréscimo, de aumento de dimensão. Haveria de vir então um rei que seria, em todos os aspectos dimensionais, maior do que foi Davi. Esse rei viria
esse rei viria. E esse rei veio. E Apocalipse de número 19, 15 diz que da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ele ferirá as nações. Era isso que os juízes faziam. Eles se voltavam contra os inimigos do Senhor e eles os matavam. E isso está apontando para como Cristo viria para se voltar contra os seus inimigos, contra os inimigos do seu povo e destruí-los. E diz que ele governará com cetro de ferro. E ele vai destruir todos os seus inimigos. E ele veio, e ele destruiu os seus inimigos. E Jeremias continua, pouco mais à frente, no versículo de número 7 e 8, ele diz: portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito. Lembra o que é isso aqui? Isso aqui é uma descrição do Êxodo. O que é o livro de Juízes? Uma descrição também do Êxodo. O povo está escravo, ele clama ao Senhor, Deus levanta um libertador e faz com que esse povo saia da escravidão para ir para o outro lado, pela graça, por intermédio de um mediador. Agora Deus também vai fazer isso. Deus vai tirar o povo de um lugar e vai colocar em outro lugar. E o que Jeremias está dizendo aqui é exatamente o que Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, que Deus nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ele nos tirou de lá e nos colocou aqui, e Ele fez isso por graça, por meio de um mediador, Jesus Cristo, o renovo justo. E Ele venceria todos os seus inimigos, todos eles. Por isso que Jeremias diz, naquele dia não vai se dizer mais, não vai se lembrar mais de Israel e do Êxodo. Não, naquele dia, não se dirá mais, eu juro pelo nome do Senhor que nos trouxe do Egito. Não. Jeremias diz naquele dia, ele diz, juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou. E eles viverão na sua própria terra. Sabe o que Jeremias está dizendo aqui? Ele está dizendo que Êxodo será brincadeira de criança diante de Cristo Jesus. Tempestade em copo d'água. Não que ele esteja aqui desprezando o que aconteceu ali, o que Deus fez por meio de Moisés. Não é isso. Mas ele está minimizando o Êxodo para maximizar aquilo que Deus faria por meio de Cristo, que seria uma libertação ainda maior, ainda mais gloriosa. Porque ele venceria inimigos que o seu povo no passado não conseguiu vencer. Ele venceria os seus inimigos. Ele venceria o maior inimigo das nossas almas. Ele venceria o diabo. Ele venceria aquilo que fez Sansão sofrer tanto na vida, o seu próprio pecado. Ele venceria o pecado. Sansão morreu, mas ele venceu a morte. Ele venceria todas essas coisas. Todos os inimigos do seu povo seriam vencidos, porque ele é cheio do Espírito Santo de Deus e ele completa a sua obra, porque ele não é apenas forte, ele também é piedoso. E porque ele é piedoso, ele pode estabelecer um reino de justiça e de paz. E sabe o que os teólogos dizem? Os teólogos dizem que isso pode se aplicar em termos teológicos dessa maneira. Nós somos libertos de Cristo por quê? E a gente poderia dizer isso em 3 fases e em 3 palavras. Vocês já as conhecem, mas talvez não tenha pensado na implicação de uma delas. E eu queria que nós encerrássemos pensando então nessa implicação. Cristo nos libertou primeiramente da penalidade do pecado, porque Ele venceu o pecado, a morte, e o nosso acusador. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que Sansão olhou para frente
e pôde ter os seus pecados justificados. Porque não dependia dele. Cristo cobrou todas essas coisas. Deus cobrou todas essas coisas de Cristo. De Cristo. E ele então nos salva da penalidade do pecado. Não há mais condenação. Não há o que o inimigo possa fazer contra nós. Mas ele também, em termos futuro, ele nos salva da presença do pecado. Gente, e aqui, eu não sei se você consegue perceber isso, mas a grandiosidade que é isso aqui. Porque o problema dos nossos problemas é o problema do coração, que é uma fábrica de ídolos. O seu problema e o meu problema é que nós, o tempo todo, queremos fazer aquilo que é reto aos nossos próprios olhos. Nós queremos seguir a nossa vida como nós achamos que devemos seguir. E por isso nós levantamos ídolos no nosso coração. Por isso nós amamos tanto essas coisas criadas, que na verdade só querem a nossa destruição. Haverá então um dia em que não haverá mais um mundo como que o Sansão viveu e que nós vivemos. Não haverá mais Dalilas, não. Sabe por quê? Porque no novo céu e na nova terra, diz a Escritura que Deus arrancará todas essas coisas. Sansão está apontando para o mundo vindouro e para um reino vindouro no qual Cristo de fato faria todos santos como ele deveria ser e não conseguiu ser. Todos serão consagrados ao Senhor. Um mundo de santidade, um mundo de justiça. Aquilo que Sansão não viveu, os seus súditos não viveram, nós viveremos no novo céu e na nova terra. Aquilo que não foi realidade no reino de Davi, no reino de Salomão, em todos os reinos, nós viveremos um dia no novo céu e na nova terra. Um lugar de santidade, de justiça e de paz. Um lugar, gente, onde nós vamos amar a Cristo acima de todas as coisas. Os nossos olhos só serão voltados para Ele. Nós vamos nos deleitar nele, somente nele. A gente não vai querer outra coisa a não ser estar com Ele. Sabe o que é isso? É um mundo que nós mais precisamos viver. Agora isso aqui parece tudo muito distante de nós. Porque justificação fala do que Cristo já fez, e isso garante a nossa salvação, tira alguns temores, mas isso ainda não resolve o nosso problema atual. Porque é possível que você tenha vindo aqui nessa manhã, e é possível que você esteja vivendo como Sansão, entregue aos ídolos do seu coração. E você está sofrendo as consequências desses pecados. E justificação resolve o nosso problema com Deus no passado, mas e quanto ao presente? É bom a gente olhar para o futuro e a gente ver que um dia nós vamos viver em um mundo sem tentação. Nós vamos viver em um mundo santo e justo. E a gente deve aguardar essas coisas, a gente deve viver na esperança dessas coisas, mas isso ainda não resolve o nosso problema de hoje. Amanhã você vai ser tentado mais uma vez a abrir o seu coração para uma outra pessoa que não é a sua esposa ou o seu esposo. Amanhã você vai ser tentado mais uma vez a se corromper. Amanhã você vai se prostrar mais uma vez diante dos ídolos do seu coração. Então, pastor, essas verdades são boas, mas e quanto ao presente? Essa é uma das coisas, então, irmãos, que esse livro de Juízes apresenta, é que aqueles que estão agora, que foram preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, aqueles nos quais o Espírito Santo de Deus habita, esses podem fazer grandes coisas para Deus, esses podem ser maiores do que de fato são. E agora, à luz do Novo Testamento, por causa da obra de Cristo, da cruz e do túmulo vazio, agora nós podemos nos encher do Espírito Santo para vencermos a tentação. O Espírito Santo de Deus agora habita em nós.
E agora Ele nos capacita a vencer o pecado. E nós podemos vencer agora porque Cristo venceu. Isso quer dizer então que nós podemos nos encher do Espírito Santo de Deus. E nós agora podemos, plenos do Espírito Santo de Deus, nós podemos agora vencer os inimigos que se levantam contra nós no poder que vem da cruz. Você não precisa ser como Sansão, porque agora você tem Cristo e a sua obra. Você não precisa ser mais escravo do pecado, porque Cristo, Ele te libertou dessa escravidão. Com um braço forte, de forma extraordinária e poderosa. E agora o Espírito Santo de Deus, Ele pode agora te capacitar e na força de Cristo e do poder do seu Espírito, nós podemos vencer o pecado. Nós podemos dizer não para as Dalilas que apresentam diante de nós. Para as ofertas que são apresentadas diante de nós. Isso porque aquele que foi colocado lá em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, o ideal, não apenas o homem real, mas o homem ideal, que Sansão não conseguiu ser, que Jacó não conseguiu ser, que Davi não conseguiu ser, ele veio e ele obedeceu à lei de Deus. E Ele venceu o pecado. E Ele nos libertou do pecado. E agora a gente pode ter um coração mais dele do que nosso. A boa notícia é que a salvação na cruz, Cristo também nos salvou de nós mesmos. Você não consegue pelo seu braço, já foi provado isso. Você é como Sansão, você não consegue pelo seu braço. Mas você consegue pelo poder que vem da cruz. Você pode agora ter um coração mais inclinado para Ele. E sabe o que é isso, gente? Isso é já do ainda não. Isso já é novos céus e nova terra. Isso já é fazer parte de um reino de santidade, de justiça e paz. Por que a gente negligencia tanto isso? Por que a gente ainda alimenta ídolos do coração que querem nos matar? Quando a gente tem agora Cristo que nós podemos amar. A minha oração é que a gente possa agora, de fato, Deus possa fazer isso no nosso coração. Eu queria que você colocasse de pé. Eu queria que Deus nos ajudasse a fazer desse cântico não só a nossa oração, mas fazer desse cântico também a realidade das nossas vidas. O problema dos nossos problemas é o problema do coração, que é uma fábrica de ídolos. E a solução está na cruz.